mais uma vez, continuidade ao nosso projeto Fractal Revisa. Hoje eu venho com vocês falar um pouquinho sobre áreas. Para ser mais específico, falaremos sobre a área de retângulo, a área de quadrado, a área de paralelogramo e a área de triângulo. Bom, vamos lá. A gente comentou em sala de aula a respeito desses 4 tipos de áreas. Primeiro, pessoal, a área de retângulo. A gente viu lá que era o produto de base vezes altura. Multiplicar a medida da base pela medida da altura. Além disso, a gente viu que todo quadrado é um retângulo. Então, por isso, nossa forma de área também parte dessa do retângulo. Base vezes altura. Só que nesse caso, minha base e minha altura têm mesma medida. Se elas têm mesma medida, o lado vezes o lado dá o lado ao quadrado. Então, se eu quero calcular a área de um quadrado, é a medida do lado elevada ao quadrado. A área do paralelogramo, a gente calcula do mesmo jeito que a área de um retângulo. Observe que, se eu baixar a altura aqui dentro da minha imagem, gerou um triângulo. Esse triângulo, se eu encaixar ele do lado de cá, é o mesmo triângulo. Então, se eu tampar aqui, meninos, observe que minha base continua sendo a mesma e minha altura também. Daí que surge a nossa área do paralelogramo, que veio de onde? A gente visualiza que ela veio da área do nosso retângulo, que também vai ser dada por base vezes altura. Na questão de número 4, pede para a gente calcular a área de um retângulo e o perímetro dele também, sabendo que a base mede 25 metros e a altura mede 5 metros. Vamos lá? Primeiro, a gente viu há pouco tempo que a área de um retângulo ela é dada pela medida da base vezes a medida da altura. Note que minha base ela mede 25 metros e minha altura ela mede 5 metros. Substituindo, nós temos que a área vai ser a medida da base, que vale 25 metros, vezes a medida da minha altura, que vale 5 metros. Meninos, multiplicando, quando eu faço 25 vezes 5, a gente encontra 125. Metro vezes metro, a gente sabe que a unidade de medida de área, aqui para nós, será dada por metro ao quadrado. Mas só que é só isso que o exercício pediu? Note que não. Além da área, ele pediu para a gente calcular o perímetro. Perímetro a gente sabe que é a soma das medidas de todos os lados. E para nós, o perímetro é indicado por 2π. Observe que será 2 vezes a medida da base, somado com a medida da altura. Nesse caso, minha base e minha altura a gente já conhece. Substituindo, nós temos que o perímetro será dado por 2 vezes a base, que mede 25 metros, mais a minha altura, que mede 5 metros. Primeiro, vamos fazer a soma. 25 mais 5, nós temos 30 metros. Então, nós temos 2 vezes 30 metros. E 2 vezes 30 é 60. Então, nesse caso, o perímetro vale 60 metros e a área vale 125 metros. No exercício número 8, ele pede para a gente determinar a área de um quadrado, conhecendo o seu lado, que mede 6 metros. Como a gente sabe, a gente viu em sala de aula, a área de um quadrado ela é dada pela medida do lado elevada ao quadrado. Nesse caso, a gente conhece o lado, que mede 6 metros. Nós vamos substituir. Então, nós temos que a área do quadrado será dada por 6 metros elevado ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Metro ao quadrado. Então, nós temos 36 metros ao quadrado de área, como o exercício pede para nós. Já nessa segunda questão aqui, a questão de número 9, ele fornece para nós a área do quadrado e ele quer saber o lado dele. Do mesmo jeito, como que a gente calcula a área? A área de um quadrado é dada pela medida do lado elevada ao quadrado. Mas note que, nesse caso, a gente conhece a área. A área vale 144. Então, 144 eu substituo no lugar da área. Então, 144 é igual à medida do lado elevado ao quadrado. Mas eu não quero essa medida do lado ao quadrado, eu quero apenas o lado. Então, nessa situação, a gente tem que extrair a raiz.
Então, o lado para nós será a raiz quadrada de 144. E isso a gente já conhece. A gente sabe que esse cara vale 12 centímetros. Determinamos a medida do lado do quadrado, fizemos o que o exercício pedia. O exercício do número 15 pede para nós calcularmos a área desse paralelogramo, onde a gente conhece a medida da base e a gente conhece a medida da altura. Nós vimos agora mesmo que para calcular a área de um paralelogramo é a medida da base vezes a medida da altura. Note que 60 centímetros é a medida da nossa base, 40 centímetros é a medida da nossa altura. Vamos substituir? A área vai ser igual a 60 centímetros de base vezes a nossa altura, que vale 40 centímetros. Então, nós temos que a nossa área aqui será dada por 60 vezes 40. 6 vezes 4, 24. Acompanhado de 2 zeros, nós temos 2.400. Unidade de medida, centímetro vezes centímetro, centímetros elevado ao quadrado. Como a gente queria. Pediu a área do paralelogramo, determinamos a área valendo 2.400 centímetros quadrados. Já no exercício número 18, ele é um pouco mais complexo, mas nem tanto. Vai envolver um pouquinho de relações trigonométricas que a gente viu durante o ano. Meninos, no exercício ele pediu para a gente calcular a área desse paralelogramo. Nele, nós conhecemos a medida da base, mas só que falta a medida da altura. Mas ele forneceu para nós a medida do lado e a medida de um ângulo de 45 graus. Lembre que em todo triângulo retângulo é válido as razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente. Nesse caso, de frente para o ângulo de 45, nós temos o H. E o H faz papel de cateto oposto. De frente para o ângulo de 90, nós temos o 10. E o 10 faz papel de hipotenusa. Toda vez que a gente envolve cateto oposto e hipotenusa, a relação que a gente deve usar é a relação de seno. Então, nós temos que o seno de 45 graus é o cateto oposto, que mede H, em relação à nossa hipotenusa, que mede 10. De acordo com a tabelinha, seno de 45, raiz de 2 dividido por 2. E isso está sendo igual a H dividido por 10. Galera, multiplicando cruzado, nós temos 2Hs, e isso está sendo igual a 10 raiz de 2. 2 está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, nós temos aqui que a nossa altura está sendo 10 raiz de 2 dividido por 2. Dividindo 10 por 2, nós encontramos 5. Então, a nossa altura ela vai ser dada por 5 raiz de 2 metros. Mas só que chegou aqui, acabou o exercício? Ainda não. Ele pediu para a gente determinar a área desse paralelogramo. Nós sabemos, igual ao exercício anterior, que a área do paralelogramo é dada por base vezes altura. Nesse caso, nós conhecemos a base, que mede 20 metros, e conhecemos a altura, que mede 5 raiz de 2. Substituindo, a área vai ser a base, que mede 20, vezes a nossa altura, que mede 5 raiz de 2. 20 vezes 5, nós encontramos 100. 100 raiz de 2, unidade de medida, metros quadrados. Queria que calculássemos a área, nós possuímos a área que possui 100 raiz de 2 metros quadrados. É isso aí. Nós também tínhamos que falar um pouquinho sobre a área de triângulos. Nós temos dois tipos, o caso geral e os casos especiais. Para um triângulo de forma geral, se eu quero calcular a área de um triângulo, é a medida da base, vezes a medida da altura, isso tudo dividido por 2. Já nos casos especiais, são 2. Nós citamos a respeito do triângulo equilátero e um triângulo que a gente conhece 2 lados e o ângulo entre esses 2 lados. Para o triângulo equilátero, nós fizemos até uma demonstração em sala de aula. Nós fizemos que a área dele será dada pela medida do lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Caso tenha alguma dúvida, retome a explicaçãozinha feita lá no caderno, a demonstração que nós fizemos. Já para o caso de dados 2 lados e o ângulo entre eles, também fizemos uma demonstração em sala de aula. Nós verificamos que era a multiplicação dos 2 lados, vezes o seno do ângulo formado entre esses 2 lados, isso tudo dividido por 2.
também possui uma demonstração feita no seu caderno. Caso tenha alguma dúvida na demonstração, dê uma olhadinha no seu caderno. Galera, no exercício 21, a gente vai fazer um treinamento aqui para poder calcular a área de um triângulo. Na questão, ele fala para nós que a base do triângulo mede 23 e que a altura vale 12. E ele pede a área. A gente já viu que para calcular a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vem aqui, vamos substituir. Nós temos que a área vai ser dada por base, que mede 23, vezes a altura, que mede 12, isso tudo dividido por 2. Galera, 23 vezes 12 a gente consegue multiplicar. Isso dá 276. Só que ainda tem que dividir isso por 2. Dividindo por 2, nós vamos encontrar 138 e a unidade de medida é metro vezes metro, metro ao quadrado. Primeiro exemplo, trabalhando um caso geral. Segundo exemplo, pessoal, a gente observa para o triângulo e ele pede para a gente calcular a área de um triângulo equilátero. E ele nos fornece, nesse triângulo equilátero, o seu lado que mede 8. Nós vimos também que para calcular a área de um triângulo equilátero, fizemos demonstração em sala, ela vai ser dada pela medida do lado ao quadrado, vezes a raiz de 3, dividido tudo por 4. Note que a gente conhece a medida do lado e ele vale 8. Substituindo, a área vai ser dada por 8 ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. 8 ao quadrado, a gente sabe que vale 64. Então a área vai ser 64, raiz de 3, dividido por 4. 64 a gente consegue dividir por 4. 64 por 4 dá 16. Então nós temos que a área desse triângulo equilátero será dada por 16 raiz de 3. Unidade de medida. Eu não peguei esse cara e elevei ao quadrado? Então aparece centímetro vezes centímetro. E isso para nós são centímetros elevados ao quadrado. Terceiro e último exemplo a respeito de área de triângulos. É o caso que a gente conhece a medida de 2 lados e o ângulo entre esses 2 lados. Nessa situação, a gente viu que a gente calculava a área da seguinte forma. Era medir o produto dos 2 lados, B vezes A, vezes o seno do ângulo entre esses 2 lados. Isso tudo está dividido por 2. Observe que a gente conhece os 2 lados B e A. E aqui a gente ainda conhece o ângulo θ formado por esses 2 lados. Vamos substituir? Então a área será dada por base, medida do B, que vale 8, vezes a medida do lado A, que vale 5, vezes o seno do ângulo formado, é um seno de 30 graus, e isso tudo está dividido por 2. Posso dividir 8 por 2. 8 dividido por 2 é 4. Sobrou 4 vezes 5, nós temos 20. Então a área está sendo igual a 20 vezes o seno de 30. Seno de 30, de acordo com a tabela, vale 1 sobre 2. Novamente, posso dividir 20 por 2. Isso aqui dá 10. E 10 vezes 1 é 10. Então a área desse triângulo será dada por 10 centímetros vezes centímetro. Centímetros elevado ao quadrado. Encerrando dessa maneira a nossa lista de exercícios. Espero ter ajudado.